Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu nome é missionária Maiara Nobre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom que você está aqui neste momento para estar ouvindo um pouco mais da palavra do Senhor e estar ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar com a sua vida neste momento. Deus, ele manda eu te perguntar neste momento: aonde que você enxerga o agir de Deus na sua vida? Aonde que você enxerga o cuidado de Deus na sua vida? Existem momentos na nossa vida em que a gente consegue enxergar o agir de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida apenas quando as portas estão abertas, apenas quando tudo vai bem na nossa vida, quando está tudo indo bem, quando sai tudo conforme o nosso planejado. Aí a gente consegue enxergar o agir de Deus, aí a gente consegue enxergar que Deus está cuidando de nós. Quando aquela viagem que a gente programou, ela sai como a gente planejou, aí a gente vê o agir de Deus e o cuidado de Deus na nossa vida. Quando a nossa saúde está perfeita, aí a gente consegue enxergar o cuidado de Deus para conosco. Quando tudo sai conforme planejado no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa família, com a gente mesmo, aí a gente consegue enxergar o cuidado de Deus para conosco. Daí quando sai tudo errado, quando tudo começa a dar errado na nossa vida, quando as portas se fecham, quando parece que o céu desmorona na nossa cabeça, parece que os nossos olhos se fecham e a gente já não consegue enxergar o cuidado de Deus na nossa vida. Daí a gente começa a pensar que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus deixou a gente aí largado no meio dessa tempestade, desse vento forte, que Deus simplesmente nos abandonou e virou as costas pra gente. Daí quando começa a dar tudo errado na nossa vida, a gente começa a questionar a Deus, perguntando: por que, Senhor, que tu permitiste isso? Senhor, por que que isso está acontecendo na minha vida, na minha família? Senhor, por que que as portas se fecharam? E a gente às vezes começa até mesmo a culpar a Deus por isso tudo. Começa a criticar a Deus. E a gente não entende que existem momentos que a porta se fecha na nossa vida. É porque Deus está cuidando de nós, é porque Deus está nos dando um livramento. A palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo 7, vai nos dizer um pouco sobre a história de Noé. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus lançou um dilúvio sobre a terra e que Deus pediu para que Noé entrasse dentro da arca junto com a sua família e também que colocasse vários animais dentro da arca junto com ele e junto com a sua família. E quando Noé entrou junto com a sua família dentro da arca, Deus, ele imediatamente fechou a porta da arca. O que nós aprendemos aqui? Que vai existir momentos na nossa vida em que Deus vai permitir que as portas se fechem nas nossas vidas, em que Deus vai permitir que a porta vai se fechar na sua vida, mas não é porque Ele não gosta de você, não é porque Ele quer ver o teu mal, antes pelo contrário, é porque Deus quer ver o teu bem e porque Ele zela pela tua vida e porque Ele tem cuidado de você e da tua família. Tem porta que se fechou ou vai se fechar na sua vida, e é porque Deus está cuidando de você e dos seus, assim como Ele fez com Noé. É porque Ele quer te dar um livramento. Tem portas que se fecham na sua vida, é porque Deus está te dando livramento e você não está nem enxergando. Tem portas que vão se fechar na sua vida e não se assuste não, é porque Deus está te livrando, Deus está dando livramento não somente para você, mas também para toda a sua família. No momento em que Deus fechou a porta da arca, foi porque Ele queria dar livramento para Noé e para toda a sua família que estava junto com ele dentro da arca. Dessa mesma maneira é na nossa vida. Tem planos, tem projetos que não vão dar certo na nossa vida. E é porque Deus não está permitindo, é porque Deus está te dando livramento. Tem coisa que não vai sair conforme o teu planejado, e sim conforme o querer de Deus na sua vida. É porque Ele está te dando um livramento, é porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida. E não cabe a nós criticar ou questionar a vontade de Deus, mas sim aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E no capítulo 8 vai nos dizer exatamente assim: e lembrou-se Deus de Noé. Deus, ele não esqueceu Noé dentro daquela arca com a porta fechada, não. Deus, ele lembrou-se de Noé e num certo período, em um certo momento, a história vai nos dizer que Deus lembrou-se de Noé e no momento certo Deus fez a porta se abrir novamente e Noé pôde passar pela porta junto com a sua família.
O que quer dizer aqui? Deus, ele não te abandonou, Deus, ele não te esqueceu com a porta fechada. Deus, ele jamais se esquece de um filho seu. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele sabia o que Noé precisava. Deus, ele sabia o que Noé e a família dele precisava. Dessa mesma maneira é na nossa vida. Deus, ele sabe do que você e a sua família precisa. Deus, ele não esqueceu de Noé. Deus, ele não abandonou Noé com a porta fechada. Deus, ele não te abandonou, você e a sua família, com a porta fechada, não. Deus, ele sabe o que você está passando. Deus, ele sabe o que você precisa. E Deus, ele se lembra de tudo. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele se lembra de você neste momento. Teve porta na vida de Noé que Deus, ele fechou, Deus, ele permitiu que fosse fechada como forma de livramento para Noé e para toda a família dele. Assim é na sua vida. Tem porta, tem plano, tem projeto que não vai dar certo, que vai se fechar a porta sim na sua vida. E é forma de livramento de Deus para com a sua vida, é forma de cuidado de Deus para com a sua vida. Mas Deus, ele não se esqueceu de você. Ele sabe e ele já tem programado um momento certo e um período certo para que a porta venha se abrir novamente. Tem porta que se fecha como livramento, tem porta que se abre como forma de bênção para com a sua vida. E Deus, ele vai fazer isso. Deus, ele vai fazer porta se fechar como forma de livramento. E no momento certo, no período decretado e determinado por Deus, Deus, ele vai fazer a porta se abrir como forma de bênção para com a sua vida e para com a vida da sua família. Não critique a Deus, não questione a Deus, apenas aceite aquilo que Deus tem para a sua vida e para a vida dos teus, para com a vida de toda a tua família. Pois o mover e o agir de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus são melhores do que os meus e os seus. Não cabe a nós criticarmos a vontade de Deus. Não critique, não questione a vontade de Deus. Apenas confie que Deus está fazendo tudo certo, que Deus está fazendo o melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Vai ter porta que vai se fechar, mas vai ter porta que vai se abrir. Tem porta que se fecha como forma de livramento de Deus para com a sua vida. E tem portas que se abrem como forma de bênção de Deus para com a sua vida. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra nesta tarde. Em nome de Jesus, feche os teus olhos neste momento. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, estou agora diante da tua presença, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos em tuas mãos neste momento. Senhor, obrigada, meu Pai, por cuidar de nós, meu Pai, de todas as maneiras, Senhor. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós em cada detalhe. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, obrigada, meu Pai, por ter falado conosco através da tua santa e poderosa palavra. Senhor, vem estar abençoando cada filho teu neste momento. Senhor, aquele que precisa de uma porta aberta, que o Senhor venha abrindo, meu Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu tempo. Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, obrigada, meu Pai, também por através, meu Pai, de algumas circunstâncias, o Senhor ter dado livramento para essa pessoa. Senhor, abençoa a vida dela, guarda, guia, livre e protege, meu Pai, continua livrando, meu Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, eu abençoo essa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela bênção e livramento recebido. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.